Bom, nós passamos por aquele último parágrafo que ele diz: o eu do homem moderno adquiriu sua forma, quando ele fala no Semoá, né? Lá em cima. Como indicamos em outro ponto, ao impasse dialético da bela alma, que não reconhece a própria razão de seu ser na desordem que ela denuncia no mundo. Falei até daquelas mulheres, desculpe, estou cansada. Então. Mas uma saída se oferece ao sujeito para a resolução desse impasse em que ele delira seu discurso. Qual impasse? O impasse dialético da bela alma, que não reconhece a própria razão de seu ser na desordem que ela, bela alma, denuncia o mundo. A comunicação, bela alma, é a bela indiferença do Freud. Ela não foi, ela não sabe, não é culpa dela, ela não tem noção do quanto ela contribuiu para a situação que ela está vivendo. Isso aqui é a tal da bela alma. A comunicação pode se estabelecer para ele, sujeito, validamente na obra comum da ciência e nas utilizações que ela ordena na civilização ocidental. Nas utilizações que a ciência ordena. Essa comunicação será efetiva no interior da enorme objetivação constituída por essa ciência e lhe permitirá esquecer a sua subjetividade. Ele aí esquece dele e entra no barato da ciência. Ele colaborará eficazmente com a obra comum em seu trabalho cotidiano e povoará seu lazer com todos os encantos de uma cultura profusa que, do romance policial às memórias históricas, das conferências educativas à ortopedia das relações de grupo, ela marca muito a ortopedia, todo mundo engessado, les égaux égaux, os egos iguais. Dar-lhe-á meios de esquecer sua vida e sua morte, ao mesmo tempo que de desconhecer numa falsa comunicação o sentido particular de sua vida. Se o sujeito não encontrasse numa regressão, muitas vezes levada até ao estádio do espelho, lá atrás, o espaço de uma etapa em que seu eu, moi, contém suas façanhas imaginárias, quase não haveria limites atribuíveis à credulidade a que ele tem que sucumbir nessa situação. Ele bota a manivela do eu lá para cima. E é isso que torna temível nossa responsabilidade quando lhe oferecemos, com as manipulações míticas de nossa doutrina, uma oportunidade suplementar de se alienar na trindade decomposta do ego, do superego e do id, por exemplo. Ele usa exatamente este termo ipeísta. Há aí um muro de linguagem que se opõe à fala e as preocupações contra o verbalismo. O verbalismo é a tendência a dar mais importância do que as ideias, tá? Que são um tema do discurso do homem normal da nossa cultura. Só fazem reforçar-lhe a espessura.
o verbalismo é um conjunto de fala, de expressões. A espessura desse muro de linguagem que se opõe à fala. Não seria inútil avaliar esta última essa cultura pela soma estatisticamente determinada dos quilos de papel impresso. Hoje é computador, naquela época era papel mesmo. Dos quilômetros de sulcos discográficos e das horas de transmissão radiofônica que a referida cultura produz per capita, quer dizer, por cabeça, nas zonas ABC, nas classes ABC de sua área. Esse seria um belo objeto de pesquisa para nossos órgãos culturais, e nele veríamos que a questão da linguagem não está inteiramente contida na área das circunvoluções em que seu uso se reflete no indivíduo. Ele bota um negócio em inglês aqui, dizendo assim: We are the hollow man, we are the staffed man, learning together, head piece filled with a straw. Alas. Nós somos homens ocos, nós somos homens de pelúcia. Aqui ele botou empalhados na tradução. Todos encostados, com a capuz cheio de palha, o capuz. Ele botou aqui o capacete, não importa. E aí ele botou o alas como ai de nós. É um down, um para baixo. E assim por diante. Bom, agora ele vai continuar com os comentários do que ele mostrou desses paradoxos. Até ao final ele vai andando, a gente ainda vai parar por algumas coisas, até chegar na página 290, onde termina esse segundo tomo. Eu vou parar aqui, porque agora a gente já viu as três possibilidades, né? Um diz que não é com ele, o outro não reconhece pela psicose de qualquer maneira, ou mesmo às vezes pelos atos falhos também. E o outro é aquele que eu citei o caso da menina, porque não tem, ela encarna uma posição que não é nem a dela. E ela mostra aquilo, e é uma coisa sem intermediação do discurso, é uma demonstração. Então, esses três paradoxos que separam a fala da linguagem, Lacan passou por eles e mostrou qual é a saída do terceiro, da bela indiferença, e daí se justifica se atracando com ser um homem da ciência, um homem da cultura, enfim, ele usa a alienação de uma maneira socialmente aceita e justificada. Bom, de qualquer maneira, como disse Lacan, o terceiro caso era o caso mais difícil, né? O terceiro caso de paradoxo. Agora a gente vai entrar em uma continuação de discussão, e eu fico impressionada, e eu não sei se você se impressiona também. Esse homem tinha no máximo 42 anos quando ele escreveu isso tudo. Ele já tinha saído da Associação Internacional de Psicanálise, estava tentando voltar, ele já tinha feito
52 anos. Aos 52 anos, ele consegue ter estrutura de cultura, ter essa visão ampla da psicanálise, lembrando que o projeto do Freud tinha praticamente acabado de ser editado, quer dizer, o principal material da psicanálise com o qual ele vai lidar até tinha acabado de ser editado póstumamente, quer dizer, Lacan tinha poucos. A gente tem hoje uma quantidade infinita de material para poder trabalhar e a gente não tem um Lacan, né? E é impressionante ver o que esse homem foi capaz de fazer. E com todas as pessoas se opondo, né? E com todo mundo querendo brincar de ir de ego, superego tão mais fácil, né? E fazendo coisas loucas com a psicanálise, e ele lá, ali, né? Empenhado no seu papel de psicanalista. Ele nasceu posicionado para aquilo e era aquilo que ele se dedicava, por mais transtornos que ele estivesse passando, tentando que uma sociedade digna fosse aceita dentro da Associação Internacional de Psicanálise. Por isso, uma época, quando quiseram juntar os lacanianos com a IPA, na época disseram que já aquela mulher estava pensando, quem sabe a gente fazer uma fusão, eu achei um absurdo. A IPA não botou Lacan para fora, então botou Lacan para fora. Não tem cabimento o Lacan botar para dentro. A IPA, se quiser estudar Lacan, fique à vontade, nós temos muito material bom. Mas a gente se juntar à IPA, como assim? Não vejo sentido. A estrutura deles é diferente, a estrutura da formação de um didata é diferente, o conhecimento exigido para eles é diferente, a exposição que nós somos obrigados a passar, eles não são, a céu aberto, com os nossos trabalhos, o uso da matemática o tempo inteiro. Como é que nós vamos nos juntar lá? Não vejo sentido. Eles não quiseram Lacan, muito bem, mas Lacan aí, a partir daí fez tanto. Ainda bem que não juntaram, mas também tem muitos problemas ainda na escola, nas escolas lacanianas. Porque todo esse cabedal que o Lacan deixou é pouco usado.